Glória a Deus, gostaram do videozinho do Shrek, né? Tem um bocado de Shrek nessa igreja aí, os ogros do pântano que precisam ser moldados, né? E nós vamos ter a turma de homem ao máximo em março. Se você se interessou e se identificou com o Shrek ali, é porque você está precisando fazer mesmo. E vai ser em março, você procura o irmão André, que ele vai estar falando mais com vocês sobre o assunto. E no sábado agora, dia 15, nós vamos fazer a nossa imersão na visão. Amados irmãos, é para a igreja toda. Nós temos até agora, pelo menos, cerca de 50 inscritos. Só que nós temos cerca de 200 membros. Então, pelo menos metade da igreja precisa participar. Então, se você ainda não confirmou o seu nome, não sei se você está no grupo da igreja, coloca seu nome lá e confirma. Por quê? Porque nós vamos fazer um almoço. Então, nós precisamos ter a quantidade correta de pessoas que vão estar participando, para a gente estar fazendo almoço, para que nós fiquemos aqui na parte da manhã e depois, logo à tarde, já começar direto, sem que ninguém precise sair da igreja. Então, se você ainda não colocou o seu nome, coloca lá, é muito importante você conhecer mais sobre a visão. A visão da nossa igreja, ela é fantástica. Nós estamos atingindo muitas pessoas, abrindo igrejas em muitos lugares, devido à fortaleza que é a nossa visão. O abraço do Espírito Santo de Deus, que conduz tudo, mas nós temos uma visão muito legal, muito bacana, que ajuda a atrair muitas pessoas. Então é importante você conhecer essa visão mais a fundo. Então venha no dia 15 para estar participando e conhecendo mais. Vai vir pastores de fora, pastor Jobert, pastora Suzana e outros pastores lá de Nova Iguaçu que ainda não confirmaram, mas até amanhã já deve estar tudo confirmado quem vai dar palestra. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Repita essa oração comigo, fala: Espírito Santo de Deus, fala comigo hoje, traz o teu recado ao meu coração. Eu quero ouvir tua voz, Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. E nós estamos no mês da sabedoria, né? Todas as quartas da resposta, nós vamos estar falando sobre o tema sabedoria. E o tema da mensagem de hoje é: a sabedoria divina é maior do que a sabedoria terrena. Amados, muitos talvez venham se auto-questionar sobre o que é a sabedoria. E muitos de nós podem confundir sabedoria com inteligência. E quando eu digo confundir, eu quero dizer que a sabedoria e inteligência são coisas totalmente diferentes. Amados irmãos da recepção, poderiam estar aumentando um pouquinho o ar? Que eu estou sentindo um calor aqui em cima, não sei se é o Espírito Santo que está me queimando, mas está um calor. Se for do Espírito Santo, o calor não vai baixar. Então, mas dá uma diminuída na temperatura, por favor. Pois uma pessoa, amados, ela pode ser super inteligente, mas pode ser também uma pessoa profundamente tola. Ou seja, inteligência não é sinônimo de sabedoria. Um outro exemplo é que uma pessoa ela pode ter uma grande capacidade intelectual e ter extrema dificuldade em se relacionar com outras pessoas. O dicionário, ele diz que sabedoria significa ter um profundo e extenso conhecimento sobre várias coisas. Mas, na minha definição, eu uso sabedoria como utilização correta do conhecimento que nós temos. Eu prefiro essa definição. E existem dois tipos de sabedoria, amados. A sabedoria terrena, a sabedoria humana, e a sabedoria divina, que é a sabedoria celestial. E a diferença entre essas duas é que a primeira, a sabedoria humana, você consegue adquirir através de esforço, lendo, estudando, buscando se encher de informações.
E a segunda, a sabedoria divina, a sabedoria celestial, você só vai conseguir pedindo a Deus. Porque a sabedoria é um dom de Deus. E Ele dá a todo aquele que pedir. Amém? Peço que vocês estejam abrindo suas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2. Amém, igreja? Versículo 1. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui anunciar o mistério de Deus a vocês com superioridade de discurso e de sabedoria, pois decidi não saber de nada enquanto estivesse com vocês, exceto Jesus Cristo e este crucificado. Foi com franqueza, temor e com muito tremor que estive com vocês. A minha mensagem, a minha pregação não consistiam em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a fé de vocês não se fundamentasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era, a dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus em mistério, uma sabedoria que esteve escondida e que Deus havia predeterminado para a nossa glória antes do princípio das eras. Nenhum dos poderosos dessa era entendeu essa sabedoria, pois, se estivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, e coração nenhum concebeu o que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus, porém, o revelou por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado por sua graça. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, explicando o que é espiritual com palavras espirituais. O homem natural não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois para ele são loucura. Não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Contudo, o homem espiritual julga todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é julgado. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Glória a Deus. Em nome de Jesus, amém. Vamos para casa, né? Que texto, né? Que texto, Paulo. Glória a Deus. Senhor, Deus, eu peço que o Senhor abençoe tua palavra lida. Eu peço que o Senhor me encha do teu Espírito Santo, para que eu venha transbordar no teu povo aqui hoje. Que nenhuma palavra, Pai, que eu venha dizer, venha sair, Pai, da minha vontade, do meu entendimento, mas que venha diretamente do teu trono para comunicar, Pai, aos teus servos que estão aqui hoje. Usa-me para o louvor da tua glória. Fala através de mim ao coração do teu povo, em nome de Jesus. Amém. Os coríntios, meus amados, eles se achavam super intelectuais. E Paulo, no início da carta, ele reprova os coríntios e diz que preferiam abrir mão da sabedoria em prol da cruz de Cristo. Resumindo, os coríntios adoravam a sabedoria desse mundo, os conhecimentos mundanos. Alguns tinham até mesmo um conhecimento teológico maior naquela comunidade, mas eles usavam isso
para escandalizar os irmãos que eram mais fracos. Igreja, eu não estou querendo dizer aqui que adquirir conhecimento é algo ruim. Longe de mim. Eu fiz faculdade, pós-graduação, mestrado, MBA. Eu fiquei praticamente a minha vida toda estudando. E eu amo estudar, eu amo adquirir conhecimento. Mas não é sobre isso que eu estou falando. Nós devemos buscar conhecimento aqui sim. Só que o que acontece é o seguinte: muitos de nós não querem ter a sua fé desafiada. Porque a maioria de nós está em uma zona de conforto, em um local em que é desagradável sair, porque pode nos levar a um desconforto em relação às nossas crenças, porque isso pode te fazer tirar Jesus e o Espírito Santo de dentro da caixa que um dia você colocou ele. Porque isso pode tirar Jesus e o Espírito Santo de cima do teto que você construiu para que eles não passem dali. Talvez essa palavra hoje venha te confrontar porque você limitou o poder de Deus e o poder do Espírito Santo na tua vida. Quero dizer o seguinte, amados, que sabedoria humana, intelectualidade, nossas crenças, as coisas que nos foram ensinadas a vida inteira, nenhuma delas é superior ao poder de Deus. Nenhuma das coisas que você aprendeu até hoje, na melhor faculdade do mundo, seja Harvard, Yale, o FRJ, o inferno que for, que você aprendeu, que você estudou, nenhuma dessas coisas que você aprendeu até hoje é superior ao poder de Deus. Nada é superior, nenhum conhecimento. E muitos cristãos hoje condenam ensinarmos que podemos crer num poder de Deus que ainda faz milagres. Muitos até dizem que Deus não vai mais realizar milagres porque Ele deixou a palavra. Deus realizou milagres lá no Antigo Testamento, Jesus realizou os milagres dele, mas depois Ele deixou a palavra e não pode mais. Você não vai ver mais aquelas coisas que você via antigamente. O que eles fizeram? Colocaram Deus, Jesus e o Espírito Santo dentro de uma caixinha e limitaram o poder dele. Faz o seguinte: pega uma Bíblia e dá para um recém-convertido para que ele leia sozinho, sem a explicação de ninguém. Deixa esse recém-convertido ler a Bíblia sozinho, sem que ninguém venha influenciá-lo. E depois você pergunte a esse recém-convertido: você crê que Deus pode realizar todos os milagres que estão descritos na Bíblia ainda hoje? Eu tenho certeza que ele vai falar que sim. Porque não teve tempo de ninguém ainda falar para ele que o poder de Deus é limitado. Não teve nenhum tempo. Se um novo convertido ler a Bíblia, ele vai falar: Deus pode realizar todos os milagres que um dia ele realizou novamente. Amados, nós temos certeza que Deus não tem seu poder limitado. O universo não pode conter Deus. O poder de Deus é ilimitado. Nada nesse mundo é impossível para Deus. Não existe limite para o poder do Senhor. Precisamos, amados, que Deus derrame sobre nós hoje a sua sabedoria divina, pois a sabedoria divina nos ajudará quando precisarmos nos posicionar diante das adversidades. Versículo 1 e 2: eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui anunciar o mistério de Deus a vocês com superioridade de discurso e de sabedoria, pois decidi não saber nada enquanto estive com vocês, exceto Jesus Cristo e esse crucificado. No texto, Paulo, que era extremamente letrado, Paulo falava 3 idiomas. Paulo falava grego, aramaico e hebraico. Paulo foi treinado por um mestre da lei chamado Gamaliel. Paulo foi treinado no que era de mais fino e intelectual dentro da comunidade judaica. Paulo era um cara hiperletrado. Ele era talmidim de Gamaliel.
E Gamaliel, amados, era um cara tão grande dentro da fé judaica que ele era chamado de Rabã. Rabã era acima de Rabi, era o nosso mestre. Era uma palavra usada só para falar sobre o cara que era o mais fera dentro da cultura judaica. E mesmo assim, ele decidiu não fazer uso de toda a sua intelectualidade para deixar que Cristo falasse por ele. Paulo não usou de todo o seu conhecimento perante aqueles irmãos da igreja de Corinto. Ele eu vou me abster para que Cristo transpareça em mim, para que Cristo seja revelado em mim. O que acontece muitas vezes é que nós deixamos a nossa natureza humana nos dirigir. Nós damos ouvido à nossa natureza humana, à nossa natureza briguenta, à nossa natureza que tem desejo por confronto, que fala assim com você: isso não vai ficar dessa forma, você vai ver o que vai acontecer com você. Cara, eu tô com tanta raiva de fulano, eu vou amassar fulano na hora que eu pegar ela, eu vou dar de Bíblia na cara daquela nojenta. Fala, Deus. É a nossa natureza humana, a nossa natureza suicida. A tua natureza humana quer te levar para onde? Para a morte. A natureza divina, quando ela se apodera de nós, ela nos leva para a vida. É diferente. Amados, precisamos fazer como Paulo e decidir nada saber a não ser Jesus crucificado, pois quem nos justifica é o Senhor. Ele nos justifica. Precisamos ser como Paulo e utilizar da sabedoria divina para resolvermos os nossos problemas. Amém, igreja? Quem está comigo, dá um glória a Deus bem alto aí. Pois a sabedoria divina nos ajudará, em segundo lugar, quando precisarmos direcionar alguém espiritualmente. Versos 3 ao 5. Foi com fraqueza, temor e muito tremor que estive com vocês. A minha mensagem, a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se fundamentasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. No texto, Paulo direciona os coríntios espiritualmente, direcionado pelo poder do Espírito Santo. Paulo precisava naquele momento demonstrar o poder divino para eles, pois no capítulo 1, versículo 20 do livro dos Coríntios diz: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas consiste em poder. Aleluia! Paulo, ele estava conectando a uma outra carta, outro versículo que ele já tinha falado. Aí você pode estar se perguntando, se Paulo era tão inteligente, se Paulo era tão persuasivo, por que ele não chegou argumentando com aquele povo? Por quê, meus amados? Sabe por quê? Porque a persuasão, ela pode até convencer, mas o poder de Deus, ele converte. Você pode até ser convencido por alguém que tem muito poder de persuasão, mas o poder de Deus, ele é convertedor. O poder de Deus é transformador. O poder de Deus é libertador. O poder de Deus é curador. E o poder de Deus é salvador. É diferente. Paulo poderia utilizar de palavras de sabedoria humana para aqueles coríntios, mas o efeito do poder da persuasão, ele não é duradouro. O poder da persuasão, um dia ele acaba, ele é finito, mas o poder de Deus é diferente, ele é transformador. Como o poder de Deus, nós somos transformados e não existe chance de voltarmos a sermos o que nós éramos. Quando você é transformado, meu amado, você não consegue voltar a ser o que você era antes. Você é uma criatura diferente, você é nova criatura. Aquilo que um dia você foi, você já não é mais, você foi transformado. Você não foi convencido, você foi convertido. Aleluia. É diferente. Meus amados, pode uma abelha, é outro animal, pode uma borboleta voltar a ser lagarta?
Não, porque ela passou por um processo de quê? De metamorfose. Não tem como voltar atrás. O poder de Deus, quando ele entra dentro de nós, ele nos transforma e não tem como voltar a ser como antes. Se você voltou a ser o que você um dia foi, você foi apenas persuadido. Você foi apenas convencido. Você não foi convertido. Quem entendeu? Se você voltou a ser o que você era antes, se você voltou a ser um velho homem, você foi apenas convencido, você não foi convertido. Você não passou pela transformação, pela metamorfose que o poder de Deus traz. Amém? Pois a sabedoria divina nos ajudará quando, em terceiro lugar, precisarmos ajudar a aumentar a fé dos nossos irmãos. Versículo 7 ao 9. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus em mistério, uma sabedoria que esteve escondida e que Deus havia predeterminado para a nossa glória antes do princípio das eras. Nenhum dos poderosos dessa era entendeu essa sabedoria, pois, se tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, nenhum olho ouviu, nenhum ouvido ouviu, coração nenhum concebeu o que Deus preparou para aqueles que o amam. Glória a Deus, que texto lindo. Que texto lindo. Paulo devia estar ali com o Espírito Santo assim, queimando ele quando ele escreveu isso aqui. Isso aqui é lindo demais, é profundo demais. No texto, Paulo dá uma injeção de fé naquela igreja aos Coríntios. A palavra de Paulo são palavras de esperança para aquela igreja. Vejam, amados, os judeus tinham uma mensagem de Isaías 700 anos antes de Jesus que dizia: Deus age a favor daqueles que nele esperam. Eles já tinham essa promessa de palavra, que essa palavra era direcionada para aqueles que aguardavam a vinda do Messias. Só que agora a palavra muda. Não é mais espera porque Jesus já veio. Mudou. Aquela palavra já foi cumprida. Agora Paulo diz: Deus tem grandes coisas para aquele que os amam. A palavra já foi cumprida. Nós precisamos, amados, ser agentes de esperança na vida das pessoas. Nós precisamos ser agentes abençoadores. Fala para quem está do seu lado: seja um abençoador. Nós precisamos ser profetas de Deus na vida dos nossos irmãos. Você vai dizer para o seu irmão o seguinte: olha, fulano, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para você. Você vai proclamar para as pessoas que estão do seu lado. É coisa muito grande que vai acontecer com fulano. Olha, cara, olha, você tira uma foto com a Andréia, meu irmão, porque ela vai voar tanto, ela vai decolar, que qualquer dia você não vai conseguir mais tirar uma foto com ela. Que Deus vai levar ela tão alto, tira uma foto com ela logo. O que está escrito na Bíblia está liberado para profetizar, tá? Está escrito ali, está liberado, profetiza. Fala para o seu irmão. Quando nós profetizamos, nós somos co-criadores com Deus. A palavra tem poder criador. E quando nós proferimos palavras de bênção, nós temos poder para criar bênção junto com Deus. E se está escrito na Bíblia, usa. Declara a cura. Olha só, eu vou declarar a cura sobre a sua vida, sabe por quê? Porque pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. Então eu declaro cura sobre a sua vida pelas pisaduras de Jesus. Está liberado. Não fiquem com medo de profetizar a palavra de Deus. Amém, igreja? Pois a sabedoria divina nos ajudará quando, em quarto lugar, precisarmos entender o que Deus quer falar conosco. Versos 10 a 12. Deus, porém, o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado por sua graça.
Nesse texto, Paulo diz que recebemos o Espírito de Deus para que tenhamos entendimento das coisas que Ele tem para nós. E existem vezes que nós não conseguimos discernir o que Deus está falando. E às vezes não entendemos que Deus quer que algumas coisas aconteçam, algumas transformações aconteçam em nossas vidas, para que essa revelação seja cumprida na sua vida. Eu não sei se você está precisando se consagrar mais para ouvir a voz de Deus. Talvez você precise jejuar mais, talvez você precise orar mais, talvez você precise se libertar de um pecado, que é uma coisa entre você e Deus. Eu não sei, porque talvez você não esteja conseguindo ouvir a voz de Deus. E existem coisas que Ele vai pedir para que você vai pedir para que Deus fale mais claramente com você. Porque talvez você não esteja conseguindo identificar a voz de Deus falando com você no sonho. Talvez você não esteja conseguindo identificar a voz de Deus falar com você na palavra dele. Parece que está tudo embaçado e você não entende a voz de Deus. E já aconteceu comigo. Uma vez eu fiquei orando e jejuando por 4 meses por uma resposta do Senhor para a minha vida. 4 meses em jejum e oração, e eu não consegui identificar a voz de Deus. E aí eu orei: Senhor, fala comigo de forma clara, porque eu não estou entendendo. Fala comigo diretamente. Traz uma resposta para mim de forma clara, se revela, porque eu não estou conseguindo entender o que o Senhor está falando comigo. E eu orei. 5 minutos depois o meu celular apita, era uma mensagem no Twitter. O pastor Silmar Coelho, que eu nunca conheci pessoalmente, me mandou uma mensagem diretamente falando que eu precisava ouvir de Deus. Aleluia. Um dia que eu encontrar com ele, eu vou falar com ele. Mas como você mandou mensagem? Tem aqui, print aqui. Ele falou: Guido, Deus está com você, Ele apenas espera que você faça o que você precisa fazer. Eu entendi. Aquilo ali era a voz de Deus falando comigo. E Deus falou diretamente. Quando você pede para que Deus se revele a você e fale diretamente com você, Ele vai se revelar. Pode pedir que Ele vai se revelar a você. A sabedoria divina veio para que eu pedisse a Deus para que Ele falasse comigo diretamente. Eu poderia simplesmente desencanar daquilo e esquecer. Eu podia falar: Deus, você não falou, deixa isso para lá. Eu podia desencanar, mas esquecer, falar assim: deixa isso para lá. Deus não falou comigo. E sabe sobre o que era? Sobre abrir essa igreja aqui. Sobre abrir essa igreja aqui. E quando Ele está no negócio, Ele confirma, né? Quando Ele está no negócio, Ele confirma. E o Espírito Santo se revelou a mim através da vida daquele pastor. Ele foi usado de uma forma improvável para falar comigo. É assim que Deus faz, amém? E em quinto lugar, a sabedoria divina nos ajudará quando precisarmos derramar do Espírito do Santo de Deus sobre os outros. Um homem natural não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois para ele são loucura. Não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Contudo, o homem espiritual julga todas as coisas e ele mesmo não pode ser julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. No texto, diz que aqueles que não têm o Espírito não aceitam as coisas do Espírito. Simples assim. No livro de Atos, capítulo 2, diz que o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre a igreja de Jerusalém. Quando Jesus subisse ao céu, Ele falou: fiquem em Jerusalém, que eu vou enviar o Consolador, eu vou enviar meu Espírito sobre vocês. E existem coisas, meus amados, que não são entendidas por aqueles que são cheios, que só são entendidas por aqueles que são cheios do Espírito Santo. Um exemplo: pessoas que leem a Bíblia e não conseguem entender o que está escrito. Por quê? Quem é que traz a revelação? O Espírito Santo. Leia a Bíblia. Eu leio e não consigo entender. O eunuco com Filipe. Eu leio e não consigo compreender.
Quem já ouviu para testemunho de pessoas assim, que liam a Bíblia e não conseguiam entender? Por quê? Porque é o Espírito Santo que traz a revelação. E depois que aquelas pessoas aceitam a Jesus, elas recebem o Espírito Santo, elas começam a ter entendimento da palavra, e é como se escamas caíssem dos olhos daquelas pessoas, e elas começam a ter um entendimento e revelação. A palavra diz no verso 15: mas quem é espiritual discerne todas as coisas. Isso é espírito de entendimento, amados. Isso é sabedoria divina. Isso é a sabedoria celestial. E precisamos derramar dessa sabedoria. Nós precisamos derramar do Espírito Santo de Deus sobre aqueles que não o têm. Quando nós pedimos e oramos para que o Espírito Santo seja derramado, ele vem e enche a outra pessoa. O Espírito Santo é algo que, quando nós oramos para que Deus enche a outra pessoa, mais ele nos enche, mais nós somos cheios, até que nós venhamos transbordar sobre as outras pessoas. É assim que funciona. E hoje é dia, amados, de nós nos enchermos com o Espírito Santo de Deus, para que nós venhamos ter a sabedoria divina, para que nós venhamos ter a sabedoria celestial. Talvez você não esteja conseguindo ter discernimento, talvez você não esteja conseguindo ter entendimento das coisas que estão acontecendo na sua vida, talvez você esteja esperando uma resposta de Deus, talvez você precisa ser convertido. E hoje eu quero fazer uma oração com você. Feche seus olhos, repita essa oração comigo, fala: Senhor Jesus, hoje eu quero ser convertido pelo Teu Espírito Santo. Eu recebo o Senhor Jesus em meu coração hoje. Eu Te recebo como meu Senhor e meu Salvador, Jesus. Escreve meu nome no livro da vida. Escreve meu nome no livro da salvação. Se você fez essa oração pela primeira vez hoje, levante sua mão.